Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre as propriedades periódicas. Antes de nós falarmos sobre as propriedades periódicas, a gente precisa relembrar o que é um evento periódico. Um evento periódico é aquele que vai acontecer de acordo com um determinado parâmetro, como nós vimos na aula passada. A gente troca presentes de acordo com as datas comemorativas, a gente compra um guarda-chuva de acordo com os dias que chove e por aí vai. Na tabela periódica, nós temos as propriedades periódicas, que são algumas propriedades físicas ou químicas, que eles vão variar de acordo com o aumento do número atômico, como a gente pode ver aqui nesses gráficos, ó, um aumento do número atômico no eixo X, enquanto no eixo Y a gente tem propriedades. Esse gráfico é um gráfico de uma propriedade aperiódica. A gente pode ver aqui, ó, que de acordo com o número atômico, ela diminui. Simples. Agora, o raio atômico, ele vai passar por fases em que, conforme o número atômico vai aumentando, dependendo, ele vai aumentar ou dependendo, ele vai diminuir. Aumenta até chegar num pico de máxima, diminui até chegar num pico de máxima. A primeira propriedade periódica que nós temos é o raio atômico. O raio atômico, de uma forma genérica, vai ser a distância do centro do núcleo até a camada de valência. Nós vemos aqui o exemplo de dois átomos de gases nobres, que são aqueles que existem na natureza na forma monoatômica, mas isso não acontece para o hidrogênio, para o oxigênio e para tantos outros elementos da tabela periódica. Então, para esses demais elementos da tabela periódica, de uma forma bem genérica, ok? Eles podem ser calculados da seguinte forma: medindo-se a distância entre dois núcleos desses átomos. E aí, dividindo essa distância por 2, a gente chega no raio atômico aparente. Vamos entender então como esse raio atômico vai variar na tabela periódica. Se nós estivermos no mesmo grupo, ou seja, numa mesma família, numa mesma coluna da tabela periódica, a gente lembra que, de acordo que a gente vai, aqui no primeiro período, a gente tem elementos que têm um nível na sua eletrosfera. No segundo período, a gente já tem elementos com 2 níveis, no terceiro com 3 e assim sucessivamente. Se a gente imagina que esse nível está aumentando essa eletrosfera, a gente vai imaginar o seguinte: que quanto mais níveis eu tiver, maior vai ser o raio atômico desse meu átomo. Então, conforme eu vou descendo na tabela periódica, maior vai ser o raio atômico, porque eu tenho um maior número de níveis. Agora, em um mesmo período, ele vai aumentar sempre da direita para a esquerda, conforme eu diminuo o número atômico. Por quê? Porque isso vai fazer com que a atração do núcleo pelos elétrons lá do último nível diminua. Mas eu vou explicar isso melhor. Tem duas formas da gente observar isso, que é utilizando o número atômico efetivo, que é a subtração do número atômico pelo número de elétrons das camadas internas. A gente pode ver dois exemplos aqui, ó. O cálcio e o bromo. O cálcio e o bromo estão no mesmo período da tabela periódica. Eles estão lá no quarto período. O cálcio tem 20 prótons no estado fundamental, então ele também tem 20 elétrons, e o bromo tem 35. Aqui estão as distribuições eletrônicas, e para a gente calcular o número atômico efetivo, nós vamos subtrair então o número atômico, que é 20 para o cálcio, pelo número de elétrons nas camadas mais internas, ou seja, nós temos 2 elétrons na última camada. Então, se no total nós temos 20, 2 estão lá na última, 18 estão nas camadas internas. Então, nós fazemos 20 menos 18, chegamos no número atômico efetivo 2. Agora, para o bromo, que nós temos 35 elétrons, nós observamos que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele fica com 28 elétrons no seu estado, nos seus níveis mais internos. Então, 35 menos 28, 7 de número atômico efetivo. Quanto maior o número atômico efetivo, menor o raio. É inversamente proporcional, ok? Então, se para o cálcio tem 2 e o bromo tem 7, eles estão no mesmo período,
Automaticamente, o cálcio tem um raio menor do que o bromo. Mas a gente também pode pensar de acordo com o número atômico desses caras, que estão no mesmo período, ok? Não vale para períodos diferentes. Para períodos diferentes, a gente vai analisar o número de níveis. Tranquilo. Agora, para elementos que estão no mesmo período, a gente vai pensar o seguinte. O cálcio tem 20 prótons para atrair 20 elétrons. O bromo tem 35 prótons para atrair 35 elétrons. Beleza. Seria 1 para 1, sim. Mas se a gente pensar que nós temos 35 pessoinhas trabalhando ali para puxar essa eletrosfera mais para perto, quer dizer que ela tem mais força. Se ela tem mais força para trazer para mais para perto, menor vai ser esse raio. Então, o bromo, que tem 35 prótons, ele tem um raio menor do que o cálcio, que tem 20 prótons no núcleo. A gente também pode precisar analisar o raio atômico de íons. E aí, começando pelo cátion, a gente vai observar o seguinte, que quando o átomo de determinado elemento perde elétrons e se transforma num íon positivo, a carga nuclear efetiva aumenta. Beleza, a gente faz a conta aqui e a gente vê que o Na, que tem número atômico 11, tem carga nuclear efetiva 1, e o Na+, que perdeu um elétron, ele tem carga nuclear efetiva 9. Porém, a gente também pode entender isso sem precisar fazer essa conta de carga nuclear efetiva. Olha só, para começo de conversa, esse sódio tem 3 níveis. Esse sódio passou a ter só 2. Então, ele já tem um raio menor. Mas olha só o que acontece. Ainda que um determinado elemento, por exemplo, vamos pensar no magnésio. O magnésio tem 2 elétrons na última camada. Digamos que ele só perca um elétron. Ele vai continuar tendo o mesmo número de camadas que o seu átomo neutro respectivo. Ok? Mas, olha o que acontece. O sódio no estado fundamental tem 11 prótons para atrair 11 elétrons. O sódio iônico, ele tem 11 prótons, porque ele perdeu elétron, mas próton ele não perde. Ele tem 11 prótons para atrair 10 elétrons. Então, ele vai ter uma força maior de atração. Logo, ele vai conseguir reduzir esse raio, ele vai conseguir contrair mais esse raio desse íon. Então, o raio do cátion vai ser menor do que o raio no átomo neutro. Perceberam que se a gente conseguir entender essa dinâmica de atração entre os prótons que estão no núcleo e a eletrosfera, a gente não precisa decorar nada? A mesma coisa vai acontecer com o ânion, gente. O ânion, se nós observarmos carga nuclear efetiva, ela não vai mudar. Então, essa conta não vai nos ajudar. Porém, nós temos aqui o seguinte, o oxigênio, que tem 8 prótons e 8 elétrons, recebendo 2 elétrons. Então, agora ele tem 8 prótons para atrair 10 elétrons. Olha como ficou desproporcional. Eu só tenho 8 prótons para atrair 10 elétrons. Então, eu, entre aspas, tenho menos força do que antes. Se eu tenho menos força do que antes, eu continuei com o mesmo número de níveis. Só que, como eu tenho menos força para atrair esses níveis para mais perto do núcleo, eu tenho um núcleo, uma eletrosfera mais distante, então um raio maior. Logo, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo neutro. Nós temos também casos de espécies isoeletrônicas, ou seja, aquelas espécies que perdem ou que ganham elétrons ou mesmo no seu estado neutro, que tem o mesmo número de elétrons. Olha só, o alumínio tem 13 elétrons no estado fundamental, mas perdeu 3, então ele tem 10. O magnésio, 12, perdeu 2, também tem 10. O sódio, 11, perdeu 1, então também tem 10. O flúor tem 9 no estado fundamental, mas ganhou 1, então também tem 10. Oxigênio com 8 mais 2. Nitrogênio 7 mais 3 elétrons que ganhou aqui, tá vendo? Ganhou 3 cargas negativas. E o neônio que tem 10 elétrons no estado fundamental. Vamos entender o que acontece nesses casos.
olha só, todos eles têm 10 elétrons para o núcleo atrair. Só que o alumínio, ele tem 13 prótons para atrair esses 10 elétrons, enquanto o nitrogênio, por exemplo, ele tem 7 prótons para atrair 10 elétrons. Então, o alumínio tem mais força para trabalhar e contrair esse núcleo, enquanto que o nitrogênio é o cara que tem menos força para atrair esse núcleo. Então, o alumínio tem um menor núcleo, menor raio, e o nitrogênio tem um maior raio. Porém, a gente pode ver aqui que o neônio, ele tem um raio maior do que o raio do nitrogênio, sendo que o neônio tem mais prótons para atrair essa eletrosfera para próximo do núcleo. Porém, o neônio, por ser um átomo que existe na sua forma monoatômica, ele tende a manter os átomos afastados dele, diferentemente do nitrogênio, do oxigênio, que tendem a querer atrair esses átomos para perto de si. Então, o neônio vai apresentar raio maior do que os demais. Então, numa série de espécies isoeletrônicas, terá maior raio aquele que tiver o menor número atômico. Porém, a gente tem a exceção dos gases nobres por serem espécies monoatômicas. Em seguida, nós temos a energia de ionização, que nada mais é que a energia necessária para que nós consigamos retirar um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. Então, vamos analisar aqui o alumínio. O alumínio, ele tem 13 elétrons no seu estado fundamental, então a distribuição eletrônica dele termina em 3s2, 3p1. E aí a gente observa o seguinte, que para nós retirarmos um elétron do alumínio no estado fundamental, nós precisamos oferecer a esse átomo 577,4 kJ por mol de átomo, mais para frente vocês vão entender isso, para que nós consigamos tirar um elétron dele e ele passar a ser um cátion com carga 1+. Agora, quando a gente já passa a querer retirar um segundo elétron desse cara, a gente quer tirar um elétron do alumínio mais 1. A gente já tem que oferecer uma energia um pouco maior. Não quer dizer aqui que eu estou tirando 2 elétrons, tá? Só estou tirando 1. Eu estou tentando tirar somente um elétron, mas agora eu estou tirando já do cátion Al mais 1. E aí eu preciso oferecer 1816,6 kJ. É como se eu tivesse que fazer força para tirar aquele elétron, tá? Para eu tirar um terceiro elétron, repara, eu ainda estou lá na terceira camada, a camada mais distante do núcleo. Ainda tá fácil, ó. Ele me dá esse terceiro elétron em troca de 2.744,6 kJ por mol. Mas, quando eu passo a querer retirar um quarto elétron, ou seja, eu já estou tentando retirar um elétron da segunda camada, uma camada que, se você reparar, está completa, porque na próxima aula a gente vai ver que a tendência dos átomos é ficar sempre com 2 ou com 8 elétrons na última camada. 2 para aqueles que só têm 2 camadas, ok? Uma ou 2 camadas, o hidrogênio tende a ficar com 2 elétrons na última camada, porque ele só quer chegar a 2, completar a sua primeira camada. O hélio já está satisfeito, o lítio e o berílio querem ficar com 2, mas o alumínio, ele já tem 8 elétrons na segunda camada. Ele não quer perder elétron daqui. Então, para eu tirar um elétron que agora também está mais próximo do núcleo do que os elétrons que estavam aqui na terceira camada, eu vou ter que oferecer uma quantidade de energia muito, mas muito maior. Olha o salto de energia que a gente tem aqui, de 2.000, quase 3.000, para 11.000. Então, a gente tem que ceder uma energia muito maior para retirar esse elétron, em função de eu estar retirando energia de um elétron que está mais próximo, de uma camada mais próxima do núcleo. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que para elementos que ocupem uma mesma família ou período da tabela periódica, quanto menor o raio, maior a energia de ionização e vice-versa. Por quê? Quanto menor o raio, maior vai ser a atração do núcleo pelo elétron que está lá, mesmo que na última camada. Agora,
quanto maior esse raio, menor o controle do núcleo pelo elétron que está lá no final. Então, menor vai ser a força que eu vou ter que fazer para tirar esse elétron de lá. Sendo assim, a gente tem um aumento indo da esquerda para a direita e de baixo para cima. É o inverso do raio atômico. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Nós temos que a afinidade eletrônica de um átomo é a quantidade de energia que vai ser liberada quando um átomo gasoso, isolado e no seu estado fundamental recebe um elétron. Então, você tem que pensar o seguinte, que esse átomo ele precisa querer receber esse elétron. Se ele não quiser receber, se ele tiver tendência a doar elétrons, a gente não vai conseguir, a gente vai ter uma quantidade de energia muito pequena sendo liberada para receber esse elétron. Agora, um átomo que está aqui na família 16, 17, eles tendem a querer receber esse elétron com mais facilidade. Então, eles vão liberar uma energia muito maior ao receber esse elétron, porque eles vão ficar mais estáveis. Um átomo com energia muito alta é um átomo instável. Um átomo com energia menor é um átomo estável. Então, se ele libera energia, ele fica mais estável. Então, ele tem que querer receber esse elétron. Um átomo que quer receber esse elétron, ele está sempre quanto mais à direita na tabela periódica e mais acima. Nós temos também a eletronegatividade. Gente, essa propriedade talvez seja a mais importante para a gente daqui para frente, que é a tendência de um átomo em atrair elétrons para perto de si quando ele está ligado a um outro átomo. Lembrando que a eletronegatividade ela vai ser medida em relação a átomos diferentes. Eu não tenho diferenças de eletronegatividade entre dois átomos. Se eu estiver falando de uma molécula de H2, eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio. Esses hidrogênios não têm diferenças de eletronegatividade, então não tem tendência desses elétrons estarem mais perto de um hidrogênio ou mais longe de outro. Isso não tem como acontecer. Agora, entre átomos diferentes, isso acontece. Por quê? Um é mais forte do que o outro. E aí, essa força ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas existe uma frasezinha que eu gosto de usar que pode ajudar com os elementos mais comuns, tá? Que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Fui com F de flúor, ontem com O de oxigênio, no com N de nitrogênio, clube Cl de cloro, briguei Br de bromo, I de iodo, saí com S de enxofre, C do correndo de carbono, pro com P de fósforo e hospital com H de hidrogênio. Então a frase fica mais uma vez: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, qualquer elemento que esteja ligado a ele, sendo diferente dele, vai ter os seus elétrons mais próximos do flúor do que de si mesmo. Então, com qualquer elemento que ele ligar, ele vai conseguir atrair esses elétrons dessa ligação química para perto dele, seja ele até mesmo o oxigênio, sendo que o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Mas, se eu tiver uma ligação entre flúor e oxigênio, o flúor vai ter os elétrons mais próximos dele do que o oxigênio. Agora, se for oxigênio e hidrogênio, por exemplo, o oxigênio já consegue atrair os elétrons mais perto deles do que o hidrogênio. Então, os elétrons da água, por exemplo, que é H2O, eles estão mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Em comparação a isso, nós temos a eletropositividade ou caráter metálico. Lembrando que a eletronegatividade também é conhecida como caráter não metálico, ok? A eletropositividade, então, é a capacidade de um átomo de se afastar dos seus elétrons mais externos, ou seja, aqueles que estarão sendo compartilhados numa ligação química ou doados numa ligação química, em comparação ao outro átomo na formação de uma substância composta.
Então, é como se ele fosse o oposto da eletronegatividade. Se a gente estiver falando da água, por exemplo, na água, o hidrogênio é mais eletropositivo, enquanto o oxigênio é o eletronegativo daquela ligação. Sempre um em comparação ao outro. Não tem como eu falar assim, esse cara é simplesmente eletronegativo. O flúor, por exemplo, é simplesmente eletronegativo, tá? Nesse caso, é a nossa única exceção. Agora, se nós observarmos o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Beleza. Mas quando ele está ligado ao flúor, ele não é o mais eletronegativo, mas sim o mais eletropositivo daquela ligação. Então, em comparação com a eletronegatividade, a eletropositividade cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica. E nós temos as outras 3 propriedades periódicas, que não tem muita explicação para elas, que são a densidade, o volume atômico e a temperatura de fusão e de ebulição. A densidade, ela vai crescer sempre para o centro e para baixo na tabela periódica, sempre. Onde nós temos aqui aqueles metais mais pesados também, né? O volume atômico, ele já cresce para fora, aqui na tabela periódica, mas também para baixo. E a temperatura de fusão e ebulição, ela cresce muito próximo ao que a gente vê aqui na densidade, ó, é muito similar, com exceção das famílias 1 e 2, que elas crescem de baixo para cima com relação à temperatura de fusão e ebulição. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro? Dadas as configurações eletrônicas dos seguintes átomos no seu estado fundamental, nós temos aqui 4 distribuições eletrônicas. É errado afirmar que, dentre os átomos, o átomo 1 tem o maior potencial de ionização. Potencial de ionização é a quantidade de energia que eu vou precisar ceder, que eu vou precisar oferecer àquele átomo para eu tirar um elétron dele. Então, vamos lá olhar. O átomo 1, ele tem 3 camadas e ele está com a sua última camada completa. O átomo 2 tem 3 camadas, mas ele só tem 2 elétrons na última camada, ou seja, não seria tão difícil tirar esses 2 elétrons, já que ele quer ficar com a segunda camada completa. O átomo 3, ele já tem 4 camadas, então ele é o mais fácil aqui de a gente tirar elétrons dele. Por quê? Porque essa última camada está mais distante, então ele não oferece tanta resistência. E o 4, ele tem 7 elétrons, também tem 3 camadas, mas ele tem 7, então seria um pouco mais fácil do que tirar de um gás nobre, que a gente aqui está falando de um gás nobre, tá vendo? Então, para eu tirar um elétron de um gás nobre, eu preciso ceder muita energia. Então, sim, dentre os átomos, o 1 é o que tem maior potencial de ionização. Letra B. A perda de 2 elétrons do átomo 2 leva à formação do cátion Mg2+. Se eu tirar 2 elétrons aqui, ele vai perder, e eu vou sim ficar com Mg2+, se vocês forem lá na tabela. O magnésio tem 12 elétrons no seu estado fundamental. Aqui a gente tem 12 elétrons e a gente fica assim com Mg2+. Letra C. Dentre os átomos, o 3 tem a maior afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica é querer receber elétron. Ele vai ficar muito mais feliz se ele receber esse elétron. Esse cara aqui, na verdade, ele não está muito afim de receber elétron não, tá? O 3, ele está mais afim de doar esse 4s1 aqui, esse elétron dessa última camada aqui, para ele ficar com a terceira camada completa. Então, não. Esse cara, ele tem a menor afinidade eletrônica. Vamos conferir o restante. O ganho de um elétron pelo átomo 4 ocorre com a liberação de energia. Sim, quando ele ganha elétron, que é a afinidade eletrônica, ele libera a energia ficando mais estável. E o átomo 4 é um halogênio. Está aqui na família 17, então sim, ele é um halogênio. Vamos para um próximo. Os átomos dos elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas no seu estado fundamental. Então, ele dá aqui para a gente as configurações e diz o seguinte. É correto afirmar que, dentre os citados, o átomo X tem o maior raio atômico. Gente,
Olha só, a gente já vê aqui que o Z é quem tem o maior raio atômico. O Z tem 4 camadas, enquanto o X só tem 2. Então, não, está errado. O elemento Z pertence ao grupo 15, 5A, e está no quarto período. Vamos ver. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele não está na família 15, ele está na família 17. Dentre os citados, o átomo do elemento Z tem a maior afinidade eletrônica. O elemento Z, ele tem 7 elétrons na última camada. Na verdade, ele tem o maior potencial de ionização. Letra D. O potencial de ionização do elemento X é maior do que o do átomo do elemento Z. Então, potencial de ionização é a força, a quantidade de energia que eu tenho que doar para retirar um elétron. O que acontece aqui? X, ele só tem 2 camadas. Então, essa segunda camada, da onde eu tiraria elétrons, ela está mais próxima do núcleo do que aqui em Z, que eu tenho 4 camadas. Então, seria um pouco mais fácil de eu tirar elétrons, apesar de que ele não quer que eu tire, ele tem 7, ele está muito próximo de 8, então ele não vai querer me ceder elétrons. Mas ainda assim, X tem um maior potencial de ionização do que o elemento Z, por ele ser um elemento com raio atômico menor. E o elemento Y é um metal alcalino e o elemento Z um halogênio. Y tem um elétron na última camada, é sim um alcalino, e Z é um halogênio, sim, porque tem 7 elétrons na última camada, assim como o X, tá? Então, letra E. Seja dada a seguinte tabela de energia de ionização. Ele dá aqui pra gente do elemento A, do elemento B e do elemento C. É correto concluir que os elétrons da camada de valência A, B e C são respectivamente. Então, ele quer saber quantos elétrons eu tenho na última camada simplesmente analisando as energias de ionização. Vamos lá. Analisando A, olha o que acontece aqui. Eu tenho uma energia de ionização de 118,5 quando eu retiro o primeiro elétron. E quando eu retiro o segundo, eu tenho um salto para 1091. Então, esse cara só tem um elétron na última camada. Por quê? Porque o salto para eu retirar um próximo elétron é muito grande. É aí que a gente percebe. Olha aqui na letra B, então, no elemento B, então. A gente tem 138 para tirar um, 434 para tirar o segundo, 655 para eu tirar o terceiro, mais 2.767 para eu tirar o quarto. Então, eu tenho nesse elemento 3 elétrons que eu consigo tirar com uma certa facilidade e um quarto elétron que já fica muito mais difícil em relação ao terceiro. Então, esse cara tem 3 elétrons na última camada. O elemento C, então, ó, ele tem uma energia de ionização do primeiro elétron de 176,3, do segundo 346, ainda está tranquilo, o salto não foi muito grande, mas ó, para o terceiro eu já tenho 1848. Então, esse salto aqui foi muito grande, sendo assim, esse elemento tem 2 elétrons na última camada. Então, a gente fica com 1, 3, 2, letra B. E eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem e a gente confere numa próxima. Bom, pessoal, essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, ok? Um beijo e até lá!